Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Ao vivo, conosco a partir de agora, o técnico do Pantanal SAF, Glauber Caldas. Pela primeira vez ele vai falar finalmente como Pantanal SAF. Time, a gente já tinha divulgado que a documentação estava caminhando. Ainda a Rádio Futebol na Canela não tem a imagem das entrevistas, porque Glauber Caldas está sendo sexy sem ser vulgar, com a camisa do uniforme Regatas. Eu não gosto de verde, viu, Glauber? Por motivos óbvios eu não gosto de verde, mas é muito bonita essa camiseta. Tudo bem? Bem-vindo à Rádio Futebol na Canela mais uma vez. Tudo bem, você tem um motivo bom para começar a gostar de verde. Somos nós. A gente muda, vai ficando velho, essa paixão vai diminuindo aí. Bom dia, né? Bom dia a todos, bom dia a você, Thiago. Obrigado pelo convite, bom dia aos ouvintes aí. Estamos aí, né? Essa é a camisa de treino do Pantanal deste ano. E aí a gente guarda sempre uma de recordação é muito bonita, né? As cores muito bonitas. Acho que todos os uniformes aí foram muito bem desenvolvidos, né? Então a gente acaba pegando muito apreço, né? Ô Glauber, vamos dar uma descontraída antes da gente entrar no futebol, porque a gente fala de futebol aqui todos os dias, mas obviamente que o programa de sábado é mais tranquilo também para falar um pouco da vida das pessoas. Ô Glauber, novo susto aí, Glauber? A sua esposa tá querendo brincar de assustar você. Primeiro foi o morcego, né? Eu não sei, foi esse ano ou ano passado o morcego, Glauber? Foi esse ano. Foi esse ano. Agora eu já nem me lembro mais, acho que foi janeiro, é. E agora a sua esposa teve um mal-estar, né, Glauber? Mas ela tá bem, tá tudo em ordem, ela já tá mandando em você novamente. Já tá me dando duro todo dia aqui. Cara, na verdade até é algo importante aí para passar para todo mundo, né? A gente o certo é todo mundo fazer check-up, mas existe uma parte da saúde que pouca gente vai atrás, né? Por exemplo, minha esposa teve um aneurisma cerebral. Eu mesmo nunca fiz uma ressonância de cérebro para saber se está tudo certo. Ela é uma pessoa nova, né? Tem 42 anos e é extremamente raro, mas é possível. Então, assim, normalmente a gente faz check-up, lógico. Vai fazer essa parte muito mais cardíaca, né, que a gente fala, vai fazer check-up para isso. As mulheres ainda vão muito em ginecologista, os homens depois de uma idade acabam indo muito no urologista, mas essa parte neurológica não é muito comum da gente verificar. E até assim, é um caso interessante que ela estava com uma dor de cabeça e foi na neurologista, pediu o exame e, na verdade, a dor de cabeça não tinha nada a ver com aneurisma. Ela tomou um medicamento, a dor passou e seguiu a vida. E depois de quase 6 meses, nós fomos buscar o exame e tomamos um susto, exatamente que já está tudo bem, né? Vamos pegar lá só para não deixar morrer esse exame. Na hora que abriu o exame, estava constatado aneurisma cerebral e aí, em torno de 45 dias, 60 dias mais ou menos depois, ela fez a operação. Infelizmente teve uma hemorragia e precisou ficar uma semana internada. E aí é uma preocupação, porque dentro de hospital, que trabalha na saúde sabe que existe o risco aí de algumas infecções, e aí do jeito que era, poderia ter uma sepse. Então ela teve que tomar alguns ciclos de alguns antibióticos fortes, e enquanto isso reduzir, porque era uma dor muito, muito grande. E aí sabe que eu tenho 2 filhos, tenho uma dinâmica aqui de familiar bem intensa, né? Um menino de 9, uma menina que faz 5 agora, e isso aí também influenciou muito nesse período aí, mas até já fiz isso de maneira pública, mas aproveitar a tua audiência aí para agradecer o pessoal do Pantanal pelo apoio, pela compreensão. Querendo ou não, foram quase 20 dias aí que eu até tentei trabalhar, mas mentalmente você não consegue concentrar em nada, porque você fica preocupado, você não consegue fazer muita coisa, e eles não só entenderam como me apoiaram. Hoje está tudo bem, já está em casa, né, já está de licença, precisa ter alguns cuidados, né, principalmente voltou às atividades físicas essa semana, mas precisa de um cuidado. Mas graças a Deus está tudo bem, a rotina já está normal e vamos em frente. Nós divulgamos hoje não, Glauber, desculpa, ontem, né? Ontem no programa, no Planeta Bola, e durante a semana nas redes sociais, inclusive o falecimento do técnico lá na Sérvia, né? Durante o jogo, técnico de 42 anos, se eu não estou enganado. E fica aqui o alerta, né, Glauber? Sua esposa é nova, assim como você também é novo. A gente precisa parar um pouquinho, né, a loucura da vida,
para dar uma atenção ao nosso corpo, né? Às vezes ele emite sinais e a gente ignora. Eu falo até como treinador, não é o primeiro, não é o último. A gente tem casos aí famosos aqui no Brasil, como o Ricardo Gomes, que teve um princípio de AVC, tivemos alguns infartos. Então, assim, por mais novo que seja, é uma profissão extremamente estressante, sabe? A gente precisa amadurecer, entender que precisa cuidar da saúde. Eu te falo que pós-campeonato mesmo, eu precisei dedicar um pouco, fiz um check-up geral, temos alguns probleminhas aí, mas claro, com antecedência a gente consegue cuidar. Então, e não é só o corpo, não, a mente também. Eu estou começando a investir nesse cuidado também, cuidado mental. Eu já faço isso com os meus filhos, minha esposa também. Então, assim, a gente tem essa ilusão que cuidar da saúde é só saber se o coração tá bom. E o nosso corpo é um sistema bem complexo que pode apresentar problemas das mais variadas origens, inclusive mental. E aí, treinador é um troço bem complicado, né? Você mexe com decisão e pressão, não existe um minuto que você não esteja pressionado. Talvez o apito final do árbitro, quando você ganha, às vezes é um pouco menos pressionante, mas às vezes você ganha não conseguindo fazer o que você gostaria, você já está pensando na sequência. Então é complicado, né? Ano que vem eu completo 20 anos como treinador, né? Não como treinador profissional, né? Mas desde que eu comecei lá no Londrina, na equipe da UEL, e a gente acaba envelhecendo mais cedo do que o normal, porque realmente é uma vida difícil, né? Uma vida que eu sei que todo mundo olha, vive viajando, ganha para fazer o que gosta, mas aí talvez o que você gosta começa a não ser tão prazeroso, né? Claro que amo o que eu faço, mas é uma pressão, mas a gente já está acostumado com isso, e sabe que, na verdade, o ápice do treinador chega até mais velho, né? Eu, como comecei cedo, confesso que eu não tinha essa visão, tanto que a maturidade ajuda na profissão. E hoje, ficando mais velho, ficando cada vez mais experiente, eu vejo que a cabeça muda, as decisões são mais claras e eu acho que isso acontece em todas as profissões. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Paulo Bento, pro Ângelo Araújo, pro Cleiton Ferreira, o Renê, o Adão Fernandes que já pediu música, o pessoal que está na escuta aqui. Quem quiser mandar pergunta, pessoal, pode mandar. Só deixar bem claro para quem for mandar pergunta, que a pergunta não é para mim, tá? É para o Glauber. Todo mundo sabe o que eu penso em relação a qualquer assunto, mas hoje é pergunta e resposta. Não é debate, não é ponto de vista, não é debate de ideias. O Glauber vai falar da transformação e, obviamente, do planejamento para ano que vem. Ô Glauber, finalmente as coisas desenrolaram. E eu vou te fazer primeiro perguntas fora da tua responsabilidade, que a tua responsabilidade é campo e bola, mas como você abraçou a causa, até porque não tem ninguém dentro da Portuguesa com a capacidade para resolver as situações, e você tem, eu queria que primeiro entender o seguinte, por que você orientou e por que houve entendimento que para o benefício da lei, a Portuguesa precisava virar SAF e não, diferentemente de outras equipes, captar esse recurso ainda como clube associativo? Olha, Thiago, a lei da SAF ela veio por um motivo muito direto, que foi resgatar alguns clubes que estão falidos, tá? Só que assim, esses clubes eles conseguem angariar recurso de maneira até orgânica, né? Por exemplo, você vê um Corinthians que a dívida já deve estar girando mais de 2 bilhões. Eu te falo que, assim, bem gerido, e a gente já sabe que isso aí é praticamente impossível de acontecer no Corinthians, porque existe uma questão política e algumas situações internas que vai impedir do Corinthians se organizar de maneira natural, como aconteceu com o Flamengo, ou de maneira inatural, como aconteceu com o Palmeiras, né? A gente fala muito do Palmeiras, mas o Palmeiras houve uma injeção. O Palmeiras foi uma SAF associação, né? Que o antigo presidente dos donos do Itaú fez uma injeção direta de dinheiro e depois, como qualquer negócio, foi ressarcido e essa injeção fez o clube se organizar e andar com as próprias pernas e virar o fenômeno que é. O Flamengo, diferente, teve um baita presidente gestor que conseguiu, numa época
que os direitos de TV tinham sido renegociados, ele usou esse dinheiro novo para renegociar as dívidas o clube andar com as próprias pernas, e aí simplesmente está acontecendo que todo mundo sabe o que aconteceria com o Flamengo se ele se organizasse. Eu acredito que alguns clubes têm esse poder, mas vamos ser bem sincero e direto, né? Eu vou te confessar uma coisa: eu sou campograndense, eu trabalho com futebol e eu não tinha nem recordação da existência da Portuguesa. Não vou fazer, estou falando isso porque isso traria enormes dificuldades no futebol que já é o penúltimo do Brasil. Você ou criar um clube do nada, ou pegar um clube que não tem nem tradição e nem histórico para sair no mercado. Qual o tipo de contrapartida que a antiga Portuguesa conseguiria dar para o mercado? Era praticamente zero. Então, assim, da mesma forma que surgiram clubes novos, como o Cuiabá, que demorou mais de 20 anos para chegar onde chegou, e até para chegar no nível alto estadual, demorou muito mais do que a gente, sendo associação, mas era uma associação com donos, e aí, lógico, depois virou clube empresa e agora já virou SAF. A gente também precisa achar os caminhos mais eficientes, né? E o caminho mais eficiente foi transformar a empresa, porque aí você começa a ter o que oferecer para quem tá me escutando, Thiago? Alô? Oi, sim. Deu uma cortada aqui. Não, sim, te escuto bem, normal. Para quem... Caminhos para quem vai investir, né? Porque, assim, o futebol é um bom negócio de diversas formas. Ele pode ser um negócio, por exemplo, para Betano, que fechou com o Flamengo e está botando um caminhão de dinheiro e está tendo repercussão com a torcida do Flamengo. Ele pode ser um investimento como para o dono do Cuiabá, que botou milhões ali, já chegou na Série A e teve o seu retorno e está cheio de crédito no mercado pelos atletas que vendem. Pode ser como o Novo Horizontino, que é uma cidade pequena que investiu e tem um retorno social na cidade, cultural na cidade e financeiro também. A gente sabe que o dinheiro já só começa a entrar de verdade por duas vias: ou quando você chega numa Série B, que as cotas começam a ser de verdade, ou por venda de atleta. E aí a transformação da antiga Portuguesa no que hoje é o Futebol Clube Pantanal, ela passa por criar uma identidade em relação a cores, escudo, identidade não só campograndense, mas principalmente sul-mato-grossense. E isso começa a ter um pouquinho de chamariz para quem quiser investir no futebol, né? Então, se é um clube sem dívida, isso já é algo raro aqui no nosso estado. Tendo sem dívida, qualquer investimento vai direto na operação. Então, esse é o caminho que foi proposto no Mazinho. Não sei se muita gente, pouca gente sabe da história, mas eu vim para cá para período de 3 meses e eu iria voltar para São Paulo. E aí, por ver como o Mazinho é um cara honesto, correto e confiou no meu trabalho, eu propus um projeto aí de 5 anos. Esse é um dos motivos que eu tenho alguns predicados aí na parte de administração também, na parte de gestão. Nós estamos conversando com o técnico do Pantanal SAF, Glauber Caldas, que está explicando a finalização da transformação do clube associativo para modelo de SAF. Ô, Glauber, eu sei que a responsabilidade não é sua, eu sei que você não é a sua parte, porém, como você deu assistência nessa parte e você acabou de citar o Mazinho, eu te pergunto, por que o Mazinho, sendo honesto, como você falou, tem dificuldade para ser transparente? Por qual motivo a Portuguesa, agora a Pantanal SAF, não prestou conta corretamente como manda a lei? Nós temos disponível no site da Federação apenas um balancete patrimonial que faz parte de uma prestação de contas, mas não é a prestação de contas. Por que razão a prestação de contas de 2024 não está disponível? Tiago, assim como você falou, não é realmente minha área. Eu não tenho gerência nenhuma sobre a parte contábil e financeira, né? A minha parte é projetos, gestão e, como você sabe, campo e bola. Então, até aquela situação, assim, seria muito cômodo falar que eu tenho gerência sobre isso, mas realmente não tenho. Quando até as ações elas são me passadas um orçamento fechado,
que é discutido, mas aí como isso é tocado, captado ou, ou mesmo gerido acima, não é da minha alçada, entendeu? Então não consigo te dar essa posição, né? Eu acho que o clube, a administração do clube pode te dar um retorno maior, né? Mas eu não estou dar opinião numa área que eu não tenho expertise. Eu tenho expertise em gestão esportiva, tenho expertise até administração, mas parte contábil realmente não é comigo. Eu sei que a gente tem uma empresa de contabilidade que faz a parte do clube, é onde faz o meu registro, por exemplo, mas não sei qual que é a dificuldade. Eu até imagino que é, eu posso estar sendo leviano, mas vou te dar minha opinião de quem não tem realmente. Eu sei que a troca de associação para a SAF ela tem algumas adaptações. E eu vou te falar, nem a junta comercial aqui do Mato Grosso do Sul conhecia esta parte burocrática da Sociedade Anônima de Futebol. Teve que ser feita uma série de explicações e exemplos para eles entenderem. E eu acredito que também na área contábil existe essa situação. Então, eu acredito que o balancete ele foi publicado para que não ocorresse um hiato nisso, né, que tivesse o mínimo de informação, mas acredito que isso deve ser sanado agora que as coisas já estão começando a ser mais entendidas, né? A gente sabe que tem tentativas de outros clubes virarem SAF, então te falo que eles já vão ter uma vida bem mais facilitada que a nossa. O nosso processo demorou muito, não só na junta comercial, como na parte de impostos, uma série de situação aí. A gente teve que, basicamente, discutir a lei com os órgãos aqui até para a SAF sair, entendeu? E só para registrar, não é apenas o Pantanal ou a antiga Portuguesa que passa por esse problema, né? E é bom lembrar também que a Portuguesa não deixou de existir, né? Está lá dentro, inclusive, desse modelo de SAF. Mas a gente vê, Glauber, e eu quero te perguntar se te preocupa, porque você deixou tudo engatilhado e a gente está vendo aí, inclusive, a Federação de Futebol, o presidente, a gente denunciou na época que ele havia sido condenado por não ter prestado conta do dinheiro lá dos tempos que ele era presidente do Operário, está tendo que pagar, correu o risco de ser impeachmentado 3 vezes. Te preocupa travar em alguma situação essas questões que não são da tua alçada, ô Glauber? Não, acredito que não. Acredito, como eu te falei, é uma questão da mesma forma que essa oficialização aí, essa troca de característica administrativa, né, civil, ela levou um tempo. Eu acho que isso é uma questão de tempo. Eu acredito que o próximo ciclo aí já deve. Você sabe que é possível fazer as erratas mesmo depois de um tempo, né? Só provar. Eu acredito que isso tudo está sendo colocado em prática, assim, cara. Eu falo que nós estamos meio que abrindo terreno aqui no Mato Grosso do Sul. Ah, mas tem SAF, tem mais de 100 SAFs no país, mas o processo ele é local também, né? Aqui, por ser a primeira, a gente também tá tendo que se dedicar esforços a algumas situações que outros estados não acontecem. Inclusive no nível de esportivo, né? Federação, CBF não, CBF a gente até demorou um tempo porque teve uma eleição, né? Você teve praticamente um problema burocrático enorme durante esse processo, presidente saindo, eleição, e aí até para não ter problema, é claro, a gente quer ter boa relação com a CBF, como já temos, né? A gente fez, o pessoal fez visitas lá, a gente tem interesse de não ficar só com o pé fincado aqui no Mato Grosso do Sul, né? E por isso que a gente foi a Cuiabá. Eu tenho bastante relacionamento em inúmeros clubes aí, e o pessoal também já abriu essa janela na CBF. Tá? Então, eu acredito que tudo vai ser colocado em dia, né? Como sempre foi. Então, algumas coisas levam mais tempo, outras menos, mas da mesma forma que a Portuguesa sempre foi muito correta no antigo nome e durante a associação, o Futebol Clube Pantanal também vai seja como associação, né? Só para deixar bem claro. A Portuguesa ela segue existindo, mas mudou de nome. Então, hoje ela é a Associação Futebol Clube Pantanal, e que é dona de 10% da Sociedade Anônima de Futebol. E aí os outros 90% nós temos os sócios à frente. Ô Glauber, para a gente encerrar essa questão fora de campo e começar a falar de campo, eu até brinquei essa semana que se você falar vou embora, a Portuguesa fecha, o Pantanal no caso agora fecha. Porque o mentor intelectual de tudo que aconteceu é você.
Obviamente foi em tom de brincadeira, mas agora a pergunta é séria. Se você amanhã for embora, recebeu a proposta, não vou mais ficar, como é que você vê o legado que você vai deixar? Tem pessoas capazes hoje na direção da Portuguesa para tocar esse projeto sem a tua presença? Ah, hoje tem sim, hoje tem. Eu acho que a chegada do Guto e das pessoas dele aí trouxeram também mais gente capacitada, né? Não tanto no futebol, mas é que assim, os processos são todos documentados, Thiago. Então, assim, a maneira de contratar, os KPIs que a gente fala para contratar, o perfil de jogo. Então, assim, eu não estou fazendo nada disso aqui para mim. Confesso que eu não escondo de ninguém, não tenho interesse de sair tão cedo. Eu falo para você, tive proposta aí para voltar para grandes centros aí durante esse semestre, seja para treinador, seja para auxiliar. Inclusive, tive proposta para ser auxiliar na Série B do Brasileiro, agora na próxima Série A do Paulista. Mas, como eu te falei, eu acho que é um projeto que tem aderência, precisa de tempo. O investimento, muita gente acha que tem um shake árabe por aqui, não tem, mas está sendo feito da maneira que uma associação deveria fazer, com investimento gradual, investindo em estrutura, investindo em categorias de base cada vez mais. A gente, essa visita ao Cuiabá mesmo deu uma repercussão tão rápida que já tem atletas nossos no radar do Cuiabá, né? Coisa de menos de uma semana ligou o alerta e nós estamos até recebendo o Lierte, que é um amigo de muito tempo, que é um dos responsáveis pela captação do Cuiabá, está em Campo Grande, veio ver algumas categorias nossas, e esse é o trabalho, entendeu? Eu acredito que, só que o Pantanal, diferentemente de outro, a gente não tem interesse tanto de ficar mandando jogador novo para fora. A gente quer fazer eles aqui, botar para jogar no profissional e realmente fazer venda. Isso não é um trabalho do dia para a noite. E se eu não estiver aqui, esse processo já está estruturado, né? É claro que chegarão outras pessoas que podem acrescentar, mas eu acho que a linha mestra do que o Pantanal vai fazer já está muito bem traçada, porque tá muito bem estruturada, né? Não é à toa que a gente, no profissional, chegou às semifinais duas vezes, né? As duas vezes com calendário apertado, né? De montagem, agora com um pouco mais de tempo, a gente tem tudo para melhorar, mas é uma linha de investimento em estrutura. Nós temos CT próprio, a gente tem investimento em fisiologia, fisioterapia. A única lesão grave que nós tivemos foi um LCA que está sendo cuidado na cena e deve voltar, pelo menos para a fase final do estadual, deve estar apto para competir. Então, é isso. A gente entende que o investimento tem que ser na base, na estrutura e também no profissional, mas tem que fazer loucuras, entendeu? Nós estamos conversando com o técnico Glauber Caldas, do Pantanal SAF. Ô Glauber, esse é o ponto, né? Ninguém quer pagar o preço, todo mundo quer ser muito imediatista. Levou anos e anos para deixar o futebol nesse lugar, que está 26º no ranking, e o pessoal acha que vai chegar na Série A por osmose, e não vai chegar na Série A por osmose. Mas falando um pouco do trabalho, para a sequência agora, Glauber, 2025 acho que foi muito ruim para o futebol do estado, porque a gente olhou vários jogadores aposentados voltando a jogar. Vou citar agora Baiano, Keverson, o Cambalhota, 49 anos do Bataguaçu. Nós tivemos o Sandrinho entrando no bid do Costa Rica, o próprio Cristiano. E eu costumo dizer que a gente vive montando time de desempregados porque não temos uma sequência de trabalho aqui. A Portuguesa, enquanto jogou como associação, até teve uma atualização de elenco do ano para o outro, com peças pontuais, mas agora, nesse modelo de SAF. O Pantanal vai montar uma equipe com novidades, com jogadores de um nível melhor, com jogadores que a gente ainda não conhece, porque esse ano mesmo a gente teve bons pontos ali de gente que a gente não conhecia no time que jogou o estadual. Como é que é o teu plano para 2026? Vai ter uma espinha dorsal deste ano ou não? Vai ter um ou outro pontualmente? Não chega a ter uma espinha dorsal. A gente deve continuar com em torno de 5, 6 atletas no máximo. Então, e nem todos necessariamente estão chegando para ser titular, podem ser titular até os 6. Eu vou te falar, desses 6, são pelo menos 2 que são meninos de base que já estavam com a gente,
que a gente entende que estão no processo de maturação. Eu vou dar um exemplo, o Eduardo, né, que eu lancei na Série B, entrou, jogou, fez gol, aí na primeira Série A não jogou, porque existe uma existe um oceano, por mais baixo que a gente avalie o nível do nosso estado, o nível da Série A para a Série B é um oceano. E vou te falar, eu vejo que a Série B tem reduzido a qualidade aí absurdamente. Então, mas é uma opinião. Não estou menosprezando aqui da UANA, que subiu com um monte de jogador que já está acostumado a jogar Série A, e o Bataguaçu, que subiu com muito jogador de qualidade. Mas vamos olhar os outros, ficou bem abaixo mesmo. Por isso que os dois nadaram de braçadas e foram para a última rodada disputando o título, né? Só uma seu fato que tinha aquela história, eu nem sei direito como é que ficou essa história de ser média de sub-23, mas também acho que isso não aconteceu. Eu não sei, até por eu não estar na competição, eu não fiquei Não, não aconteceu, debruçado não. nas regras, né? Então, Tava lá, mas não foi regra, é, regra. então eu assisti muitos jogos na Série B, a gente até conversou durante a Série B. Realmente, eu vou ter alguns atletas que jogaram a Série B nesse nosso grupo, mas é um grupo novo, tá? Não estou falando que não vão ter atletas experientes, mas ali eu vou te falar, a gente está colocando como meta aí atletas com média de 15, 18 jogos no ano, média. Menos que isso, só se for alguém que eu já conheça, que teve algum problema durante o ano, que teve dificuldade de se recolocar, mas a ideia é que atletas de rodagem, sabe? Atletas que tenham jogado aí Série D, até Série C, a gente tem uma negociação avançada para trazer um atleta que jogou a Série C esse ano. Então, a média vai mesclar experiência e juventude, que eu acho que nesse momento, principalmente pela questão na vaga da Copa do Brasil, é algo que não adianta eu montar um time só de menino novo aqui que vai sentir o jogo, porque a gente tem um objetivo muito claro de passar uma até, quem sabe, duas fases na Copa do Brasil, e para isso só a molecada não vai resolver. Então vamos ter alguns experientes sim, mas você vai ver algumas caras novas com certeza, tá? E aí, acho que a grande perda nossa é o Tássio, né, que estava apalavrado, mas aí recebeu uma proposta irrecusável do Nordeste, e a gente também tem que ter noção qual que é o nosso limite esportivo e financeiro, e exatamente porque assim, aqui paga-se em dia, mas para pagar em dia tem que estar dentro do orçamento, né? Isso é um negócio que eu nunca estourei orçamento, não vai ser agora que vai acontecer. Nós estamos conversando com o técnico Glauber Caldas. O Adão tá lembrando aqui do Jean. Não, o Jean jogou aqui, é novidade, né? Poucas equipes tiveram novidade, mas o Jean não estava aposentado, Adão. Acho que não tava, ele estava no Retrô, estava no departamento médico do Retrô, mas não estava aposentado. Eu citei só quem estava de fato aposentado. Aliás, teve um bochicho aí que o Jean teria contrato ativo com o clube. Ele segue no teu planejamento para o ano que vem? O Jean segue, mas não nas mesmas condições do que então está jogando, mas ele é atleta do clube. Inclusive, está sendo feito um trabalho específico nele nesse período, né? Ele até teve algumas propostas para jogar o segundo semestre, mas onde não teria estrutura mínima de cuidados, entendeu? Então, agora um pouco mais de tempo, bem ou mal, jogar jogar no Retrô, com as condições de CT e campos que se joga hoje no Nordeste, é um oceano de diferença também que a gente tem aqui. Então a gente acredita que esse ano mais adaptado, mais bem cuidado por nós, né, ele vai chegar mais preparado e vai poder performar melhor ainda do que 2025. A gente tem essa aposta, já faz parte do projeto e lógico, deixando claro, o contrato ativo, assim como o meu não é o mesmo quando está em competição, o dele também, né? O clube é por isso que o clube é saudável financeiramente, porque esses acordos eles são bem articulados e cumpridos por todos. Muito bem. O Ângelo está mandando aqui uma pergunta tática, o Glauber. Esse ano o Pantanal apostou muito na bola aérea. Será a principal arma para o Pantanal em 2026 também? O Glauber falou várias vezes, não só
nos programas da casa, mas também nas coletivas, né, da preocupação dele, principalmente em relação ao que aconteceu ano passado em Sidrolândia. Eu até esses dias fiz uma analogia, estava falando de algum tema e eu lembrei você, falei sobre Moby Dick, né, aquela obsessão de matar a baleia, e esse ano não foi pelo alto que o time foi eliminado, né, Glauber? Mas a pergunta é do Ângelo. E até numa conversa informal, se você me permite revelar, a gente estava falando sobre bola aérea, né? Bola parada, desculpa, número de gols de bola parada, como tem crescido e de fato tem acontecendo muitos gols. Como é que você pensa essa questão para a próxima temporada ou vai ser de acordo ao elenco que você tiver na mão? Na verdade, assim, eu acho que é analisar os números de maneira fria, falar que nós apostamos em bola parada. Eu acho que nós somos extremamente eficientes em bola parada. Eu não criei uma estratégia para ter mais escanteios e mais faltas. Isso aí seria uma loucura. A questão é que realmente houve uma evolução na bola parada ofensiva e defensiva. Nós não tomamos nenhum gol de bola parada e fizemos bastante gols. Mas se você olhar os jogos aí, olhar os outros números, por exemplo, teve o jogo contra o Águia Negra mesmo, que ficou 1-1, que o goleiro foi o Neuer ali, porque fez sete defesas difíceis, inclusive tendo pênalti a favor. O próprio jogo contra o Iviema mesmo, muita gente fala o pênalti duvidoso, mas teve um outro pênalti duvidoso que também não foi dado, e o goleiro também fechou o gol absurdamente, fazer de 4, 5 defesas. Então, assim, a gente teve o modelo, não fomos eficientes no último terço, e aí hoje é o mais difícil do futebol, porque se a gente for por esse lado aí, então o mesmo, fazendo muito gol de cabeça, né? Então o Abel Ferreira precisa mudar o esporte, porque para ele tá dando certo. Ele também tem os gols de cabeça, também tem os gols de bola parada, são jogadas ensaiadas. Agora a gente pecou na eficiência com a bola rolando, e não fomos malandros de tomar o contra-ataque, né? Essa é uma correção. O único gol de bola parada que nós tomamos foi na semifinal, que foram 2 falhas do nosso goleiro, né? A gente tem consciência disso. Uma de bola parada, uma de bola rolando. Então, a gente também precisa ter maturidade e pé no chão de avaliar. É claro, não vou querer que minha bola parada continue entrando, mas agora é trabalhar para que o contra-ataque entre menos, que foi o que a gente acabou pecando na semifinal, e que a bola entre um pouco mais, né? Porque eu te afirmo que nós somos o time que mais cria chances no campeonato. Aí você pode fazer essa estatística, chances criadas, ninguém cria mais não, mas a gente foi incapaz. E aí existe uma questão de contexto também, né? Esse time de 2026, até pelas questões burocráticas, foi montado durante 15 dias. E aí do ano que vem eu estou tendo mais de 3 meses desde que eu iniciei a montagem. Tanto que assim, faltam 4 peças só. A gente se apresenta em dezembro e faltam 4 peças só para contratar, e que são com um orçamento semelhante, mas aí com um tempo maior você consegue buscar mais novidades. Então vai ter, voltando à pergunta anterior, principalmente isso, o time vai ter coisa de 80% diferente, 75% diferente. É normal que, por mais que eu seja o mesmo treinador, da mesma forma que eu fui o mesmo treinador 25 e 24, e você teve eficiências diferentes, né? A gente tinha um jogo posicional bem maior, e aí, assim, vamos voltar naquela velha discussão. O meu jeito de jogar sempre vai ser penalizado jogando na Moreninha. A minha forma de adaptar foi ser mais eficiente, algo que eu não era. Mas ninguém consegue girar a bola naquele campo de maneira qualidade. Se você mesmo elogiou muito a Portuguesa, o que era Portuguesa em 2024, só que jogar esse Hidrolândia com aquele tapete, chovia todo dia, com o campo molhado, não é à toa que até contra o Operário, que a gente empatou tendo um a menos quase 90% do tempo, a gente teve mais chance de ganhar do que eles com um a mais, e tudo isso pela posse de bola. Mas não tem como fazer aquela posse de bola, né? Nem o time do Diniz vai conseguir jogar na Moreninha. O Moreninha Prime não dá para fazer. O melhor estado do campo da Moreninha não dá para fazer aquele jogo. Não dá. Então, a gente tem que se adaptar. O contexto, não adianta só eu querer
eu gostar, o contexto ali, ele influencia muito no nosso dia a dia, entendeu? Estamos conversando com o técnico Glauber Caldas, do Pantanal SAF. Glauber, vou fazer mais uma pergunta que é diretiva, mas certamente já te passaram. Aonde o Pantanal vai jogar? Porque não tem laudo Jacques da Luz, não tem Morenão, não existe, é muito barulho há anos, ninguém acredita em nada do que está sendo feito e divulgado, porque são quase 10 anos de promessa sem nenhuma resolução. E para piorar a questão do Jacques da Luz, o presidente largou, né, da federação. Inclusive, a TVL aconselhou que os times fossem para outros lugares. O que a tua direção te passou sobre estádios? Ainda existe a possibilidade da Moreninha. Eu sei que eles têm plano A, B e C. A Moreninha, por mais que a federação tenha tirado lá, é possível fazer. Esse é o momento que nós, de operário, precisamos dar as mãos e se ajudar. E eu acho que está acontecendo isso. Seja para Moreninha, seja para Morenão, eu vou ficar muito surpreso e feliz caso o Morenão dê certo. Mas eu sei que eles têm uma opção de fazer o que tem que ser feito na Moreninha. Uma pena que deixaram aquele tanto de jogo e treino na Moreninha, né? Porque senão o trabalho seria menor. Mas eu sei que tem possibilidade da gente também ir para uma cidade próxima aí que queira receber a gente, né? Infelizmente, Thiago, querer é muito fácil, mas estádio é um investimento muito alto e nós temos problemas seríssimos de infraestrutura. Não é só de estádio, não, é de treino, é uma série de situações. Perfeito. Essa cidade seria... A gente conversou até, divulgamos o corte essa semana com o Gilmar Rodrigues, um abraço para o Gilmar. Está tendo, inclusive, a competição de Master lá em Cidrolândia, mas ele falou que, pelo menos naquele momento, o Pantanal não tinha ido lá, né? Houve também uma informação de Camapuã. Existe um plano C ou em relação a Camapuã, Cidrolândia, Dourados? Parece que a prefeitura não tem o menor interesse em resolver problemas do esporte, que tem outras prioridades. O que de fato tem? Para onde iria o Pantanal SAF? Eu acho que essas cidades aí são possibilidades. Eu acho que que assim, tem que ser feita uma parceria com o poder público, né? A gente também entende que aquilo ali é do poder público, é do povo. A gente precisa dar contrapartida, né? Você sabe que eu trabalho muito com projeto e até para usar recurso público você tem que dar a contrapartida, né? E a gente, na toa, acho que para Cidrolândia a gente deu uma boa contrapartida, né? Ser campeão lá foi muito bom para a cidade, porque os times que estão lá estão licenciados e o último que teve lá acabou sendo rebaixado, né? Então, eu acho que ter uma possibilidade é uma boa. E isso são as possibilidades. Agora, se você perguntar para mim, eu sou suspeito, né, cara? Hoje eu tenho um carinho muito grande por Cidrolândia, porque lá eu sei que o gramado vai me ajudar e é onde eu conquistei, aliás, não só para mim, né, mas para a associação também, que é onde foi o primeiro título da antiga portuguesa, né, do Pantanal, foi lá. Então, você me perguntar qual que é a solução mais viável, se o prefeito quiser nos receber, eu vou ficar muito feliz, porque por mais que exista a questão de logística, 1 hora e pouco daqui lá, mas eu tenho um carinho muito grande por Cidrolândia, principalmente quando chove lá, choveu um pouquinho, bem que agora está com irrigação, né, fiquei sabendo, não precisa mais chover tanto. Deixou o campo rápido, vai me ajudar bastante. Aí essa conversa de bola parada aí, você vai falar que tá bom de bola parada, mas tá bom com bola rolando também. O Gilmar falou que as reformas devem ficar prontas até final de janeiro, comecinho de fevereiro, por questão que está chovendo, né? Então, mas realmente, tiraram os postes, inclusive de iluminação, a visibilidade do campo é melhor, ficou bem legal. Eu vi uma Reforma da foto cabine de hoje, imprensa acho que também. do prefeito apareceu para mim, foto do prefeito apareceu para mim já com o gramado. Ali é um tapete, vou te falar, eu não esqueço nunca os dias, eu joguei lá não é com chuva não, é com dilúvio, foram umas 4, 5 oportunidades de dilúvio, a gente chegou até parar jogo e coisa de 10 minutos o campo ficava seco, assim, perfeito para prática de futebol. Hoje eu vou te falar que é o campo, mesmo os outros campos, quando você que tem irrigação, você irriga, não fica tão rápido quanto o Cidrolândia. Costa Rica, que é um bom gramado, acho que está muito fofo, já tem alguns anos, inclusive acho que o último ano que eu vi lá perfeito foi quando eu trabalhei, depois não sei o que aconteceu, não sei se é formiga, tá muito fofo, então virou um gramado pesado, ele até lembra o gramado antigo do Novo Horizontino, antes da troca para a Série 1. É um bom gramado, é ótimo, mas ele é fofo. Aqui da UANA é um bom.
eu vi que melhoraram muito, né? Eu tenho uma boa amizade com o Wellington, né? Até ajudei ele a montar esse time aí, né? Dei uma força para ele aí, ajudar, montar o Aquidauana. Mas já falei para ele, você precisa fazer uma descompactação nesse campo, porque por baixo virou cimento. É um campo duro, duro, e para a prática atrapalha. E lógico, falta irrigação. A verdade é o seguinte, Thiago, para se a gente quiser mudar, e não é só o Pantanal, em todos os lugares, precisa ter um investimento muito grande aí em estrutura, sabe? Campos aptos para a prática. Eu sei que existe uma questão financeira, mas, por exemplo, a Federação Goiana fez uma reforma em todos os gramados do estado. Eu acho que aqui deveria seguir esse caminho. Eu sei que a CBF ajuda nisso, tem que ser feito nisso mesmo. Eu sei que o interior lá, que eu gostei muito, joguei na Viraí, gostei muito, e Viema eu não fui, faz muitos anos que eu não vou lá, mas também me falaram que é um gramado bom. Na Viraí, muito bom mesmo. Rio Brilhante sempre foi, né? O Vilhezinho sempre cuidou muito bem lá. Costa Rica, gosto muito, volto a falar, tá fofo demais, mas é bom. Aqui da UANA precisa fazer uma descompactação. Campo Grande, infelizmente, não temos campo, a gente joga num lugar que, infelizmente, não é o ideal. Cidrolândia, muito bom. O que mais que nós temos? Costa Me falhou. Rica. Dourados. Costa Rica Dourados, a bom, última vez que eu fui Lartão. lá. Isso, Costa Rica eu falei. Mas Dourados eu não vou lá desde que eu era treinador do Operário, então não sei como tá. Mas via de André regra é bom. Borges. Campo do André Borges em Coxim também é bom. Coxim é bom, precisa melhorar a estrutura de estádio, de vestiário, não, tá longe Camapuã você não do conhece, ideal. né? Camapuã, que eu citei agora há Não, pouco, espetacular. mas parece que precisa um investimento alto para para-raio, se não me engano, né? Isso Essa é a mesmo, isso informação que eu mesmo. tenho. Então, parece que daí São Gabriel, que tem time, o prefeito resolveu fazer uma doideira lá no campo e não vai conseguir licença nunca, porque Nunca. botou os postes no lugar errado, né? É Exatamente, uma não vai pena, mesmo. é uma pena. Eu falo, a gente precisa retomar a cultura do futebol. E a cultura do futebol passa por estrutura, entendeu? Então, é isso, é isso. Eu sei que a gente vai ter um. Eu não sei se Vinhema tem estrutura mínima para a Copa do Brasil. Não sei se teria que Eu, jogar na Viraí ou eu talvez em acho que outro o Viema lugar. tá com um problema que até a gente divulgou. Na final, colocaram mais gente do que estava liberado. Eu acho que o Ministério Público, inclusive, pode vetar o Saraivão por conta disso, né? Colocaram mais de 6 mil pessoas, o estádio tá para 3.900. Quer dizer, tá errado isso, né? E aí tem essa situação mesmo para ser vista. Tem um campo que precisa ligar o alerta também, tá? Corumbá. Corumbá, o nosso Boa, feminino foi lá. Eu fiquei assustado com as fotos. Eu perfeito. realmente espero que o pessoal pare o campo e cuide, porque eu sei que o, que Na o verdade, o estádio, né, Glauber? Porque lá o é, torcedor visitante não tem segurança nenhuma. nenhuma. Já tive caso lá de ter spray de pimenta dentro do vestiário, é um negócio complicado. É uma cidade maravilhosa, é um time querido, tenho boa relação com o pessoal, mas precisa investir não só em jogador, precisa investir em gramado. Esse ano o gramado estava bom, quando a gente foi jogar lá, não tem pouco a reclamar, tinha alguns pontos, né, mas também não dá para. Não era um nota 10, mas dava um nota 7 pelo menos. Mas pelo que eu vi nos vídeos que me mandaram do feminino, eu fiquei preocupado, bem preocupado. Glauber, dois assuntos que são polêmicos para a gente encerrar o nosso bate-papo, porque a entrevista está muito light hoje, cara, muito light. A primeira sobre técnicos. Esse ano, e tá tudo certo, eu lido bem. O cara não precisa gostar de mim, não quer ser meu amigo, não quer vir na minha casa. Tem técnico que a gente tem mais liberdade, como eu tenho com você, a gente conversa horas no telefone. Cláudio Roberto, Mirandinha. Aí, por exemplo, nós tivemos esse ano técnicos como Rodrigo Casca, Ito Roque, Rafael Pereira, que não quiseram falar conosco devido a denúncias que a gente faz, a críticas, só que a gente critica e elogia sem o menor problema. E eu vejo que Mato Grosso do Sul, infelizmente, hoje só tem você e o Douglas que trabalham. O Chiquinho está trabalhando fora, mas não está como treinador, né? Ele começou aqui. O Cláudio Roberto não é daqui, começou por aqui, beleza, sucesso lá no futebol árabe. O Chiquinho é sul-mato-grossense? Eu não tenho, eu não Não. sei. Ele começou aqui, né? Mas começou aqui. Não, Ele tudo começou bem, tudo aqui, bem. começou no Aham. Águia. Ele é auxiliar hoje do Figueirense, né? Tá trabalhando com o Vaguinho Dias. E a gente teve essa semana polêmica lá do Oswaldo Oliveira, do Emerson Leão, e aqui eu canso de ouvir, Glauber, cara. Ah, porque quando não tem dinheiro, chama a gente, os daqui. Quando não tem, traz todo mundo de fora.
Vejo no Sabatini, que também não quer ser treinador nesse momento, uma capacidade, mas ele tem a decisão lá pessoal dele, enfim. O Paulo Rezende, que está numa outra função hoje, é técnico, mas numa outra coisa. Enfim. E nós estamos trazendo, além de jogadores do nível duvidoso, treinadores também do nível duvidoso. E isso não é ofensa para ninguém. Quem constrói a história do Glauber não sou eu. É ele. Quem constrói a minha história não é o Glauber, sou eu, e assim por diante. A gente não emprega e desemprega ninguém. São os trabalhos que cada profissional faz que lhes dão mais ou menos oportunidades. Eu lembro que quando eu fiz o curso de treinador com você, você já falava do Leão. E o Leão falava assim, no sentido de pegar taticamente um desenho do Leão, e o Leão parou em 12, cara. 2012 o Emerson Leão trabalhou pela última vez no São Caetano. Pelo amor de Deus. Então, Glauber, eu queria que você falasse sobre a sua classe. Tá faltando mais estudo, dedicação, entender que, não, somos pentacampeões, não temos nada a aprender com ninguém. É muita arrogância ou é falta de preparação? Ou as duas coisas? Eu acho que o futebol é formado por microcosmos, tá? Eu acho que para cá você tem trazido bons profissionais e maus profissionais. E aí existe uma questão que até acontece com o jogador. Ninguém quer vir para cá. E aí a pessoa que, às vezes, conseguiu um pouquinho de sucesso ali nas últimas divisões de São Paulo, vem para cá achando que aqui é terra de ninguém. E eu não estou falando só de treinador, não. Eu estou na parte de gestão também, em outras situações. As pessoas acham que o Mato Grosso do Sul... E aí isso é importante falar isso, que esse é um dos motivos que eu resolvi voltar. A questão não é só financeira, a questão não é só profissional, ela é um pouco pessoal. Porque dos 20 anos de carreira, pelo menos 15 foram fora e como fruto do meu trabalho, do meu estudo, da minha capacidade, todos em grandes centros. O único grande centro que eu não trabalhei, que não é grande centro, é Mato Grosso do Sul. E aí por uma escolha pessoal também. Então, sim, eu posso falar de boca cheia porque eu trabalhei em São Paulo, no mais alto nível, inclusive. Trabalhei em Goiás no mais alto nível, trabalhei no Paraná no mais alto nível, trabalhei em Minas em alto nível de formação, e fora os de formação também, todos em alto nível. Então, eu me sinto apto para falar sobre isso. E às vezes vem alguns profissionais de fora para cá, e o cara vir para cá por não ter mercado, eu acho que está tudo bem, faz parte do negócio. Só que ele tem que vir para cá e entender que existe um contexto, que alguma coisa existe aqui. E aí eu vi da mesma forma que aconteceu com o Ancelotti, que foi extremamente deselegante e xenófobo, aconteceu aqui com um cara que nem é daqui. Houve um menosprezo com o trabalho de um antecessor, que é o Dallastra, que é um baita de um treinador, é um baita. Eu seria um idiota assim, de falar outra coisa, até porque ele ganhou mais de mim do que eu ganhei dele. Entendeu? Isso aí, e não é só pelo resultado esportivo, é porque é um cara que eu tenho informação de quem trabalhou com ele, que é o Caio, que é um cara que olha para mim com potencial, olha para mim com respeito, da mesma forma que eu olho com respeito para ele. A gente tem pouco contato, mas uma vez a gente ficou horas, ficou eu, ele e minha esposa, porque a gente foi na janta lá no hotel e ele estava no hotel. Uma pessoa sensacional, um cara estudioso. E aí é a prova que idade não tem limite para capacidade, esse negócio de menosprezar. Porque o cara é muito novo, porque o cara é muito velho, é o que ele faz durante esse tempo, ou com pouco tempo, ou com muito tempo. Então, o que foi feito com o Dallastra aqui, não vou nem entrar no mérito do que foi falado dele ter sido demitido ou não, vou entrar no mérito do cara que substituiu ele, assumiu um time campeão estadual, e com todo respeito, ganhou nada demais na vida, porque se for para colocar assim, esses acessos aí eu também tenho, nem por isso eu chego aqui menosprezando absolutamente ninguém. Então, assim, teve uma oportunidade, foi muito mal, desrespeitou não só a classe do treinador que trabalha aqui, no caso da Laço da Oeste, do Mato Grossense, mas já está ficando tanto tempo aqui que a gente já considera ele falta de respeito. E aí menosprezou o pessoal da imprensa, entendeu? Porque acha que não, como não tem futebol de alto nível aqui, acha que ninguém entende, e eu acho que tudo tem que ser discutido. Eu posso ter uma visão diferente da sua, e a gente diverge em várias coisas. Eu posso ter
o embasamento de ter o dia a dia, e eu sei que esse é um questionamento que é complicado, mas não só aqui, mas fora daqui, esse dia a dia já reduziu bastante. Eu volto a falar que seria importante ter esse tipo de relacionamento diário, de entrevista, de acompanhamento de treino, algo que eu acho que seria salutar para todo mundo, e principalmente para a imprensa, porque é muito tempo sem acompanhar treino, começa a desvirtuar. Eu entendo que o jogo é onde as coisas têm que acontecerem. Só que assim, eu vou um pouquinho mais professor, que você sabe que eu sou. O jogo é um caos. O jogo é um caos que a gente tenta controlar. E como todo caos, às vezes você consegue controlar, às vezes a batida da borboleta de um lado ela vai fazer o efeito do outro. Então é um caos tentando ser organizado e aí nem sempre a gente consegue transferir. Lembrando que você tem problemas estruturais aqui, você tem problemas estruturais de jogo e de estrutura de times. Você tem, às vezes, o teu melhor jogador, como aconteceu esse ano, jogo decisivo meu, eu tive um jogador meu reforço que o filho dele ficou doente 2 dias, ele não treinou 2 dias porque estava na UTI com o menino. E se não está no dia a dia, é difícil saber esse tipo de informação. E também, até porque eu ficar falando isso vai ficar parecendo que eu já estou arranjando desculpas, você sabe como funciona. Isso, então, assim, o que aconteceu lá é desrespeitoso. Eu acho que você tem bons profissionais, eu falo, é uma pena o Sabatini não querer seguir nessa, eu acho que ele deveria ter sido treinador desde o início, mas eu também entendo que, assim como no Pantanal, no comercial, é necessário ter alguém que entenda de gestão, e ele entende, não só a esportiva, como gestão das academias que ele tem, que é muito bem feito, ele é um cara que não depende do futebol para viver, mas é um baita treinador. E aí, realmente, precisa estudar, precisa baixar um pouco a bola, precisa ir para fora, precisa fazer estágio, precisa. Porque, volto a falar, eu estrei como treinador em 2000, aqui, como treinador profissional aqui, 2019. Eu sou o treinador mais novo da história da Série A. Se o menino daqui da UANA ficasse, ele talvez bateria essa minha idade. Só que todo ano que eu trabalho aqui, eu sou o mais novo do ano. Todo ano. Todo ano eu sou o mais novo. Então é sinal que nós não estamos reciclando. Ou porque você não está encontrando quem tenha. Porque, cara, vou ser bem sincero, ser treinador não é só capacidade, é ter culhão. É ter culhão, é aguentar porrada, é aguentar cobrança. Isso não é tão simples. Eu sei que a estrutura, a cultura do futebol aqui, ela tá machucada. É difícil a pessoa largar tudo para vou virar treinador e acabou. Então, assim, no Pantanal a gente está fazendo isso. Por exemplo, o Adriano foi meu capitão na Série B, jogou a primeira Série A e aí esse ano já terminando a educação física, está fazendo a licença C e já é meu auxiliar. Então ele é um cara que a gente está capacitando para não só me auxiliar, mas também virar um treinador. É sul-mato-grossense, é daqui, vai ser capacitado. Já cobrei, ele vai fazer licença B, vai fazer licença A, vai ser mandado para fora aí para fazer estágio. Um cara que tem contato também, jogou no Mirassol. Esse Mirassol que hoje é fenômeno, nós tivemos vários jogadores do Mato Grosso que jogaram lá, que conhecem lá, que podem ir para lá. Mas precisamos de mais. Vou dar um exemplo. O Paulinho é um cara que também deveria estar. E assim, eu tenho um contato semanal com o Paulinho, porque meu filho treina no mesmo local que ele trabalha. Então, trocamos ideia. Tiquinho é uma figura, né? Que é auxiliar do Paulinho. Então, Tiquinho é um cara, assim, até. Paulinho é mais fechado, né? O Tiquinho, ele é a simpatia do Paulinho. Então, são pessoas que você tem que ser valorizado. A gente escuta, a gente vê, mas precisamos dar uma renovada e formado em treinadores sul-mato-grossenses. A minha ideia, quando eu participei, quando eu fundei a Academia da Federação, é isso. O processo foi. Existe uma questão política ali, eu preferi sair. E aí, mas é uma pena, precisamos de mais, mas esse mais precisa, tem que ir para o mercado. Só que é um custo, Thiago. Explica aí, por favor, Glauber. Você acabou entrando na minha segunda pergunta polêmica, que é por que você deixou a Federação Academy, por gente, você falou da questão política, né? Gozado, né? Eu também deixei a parte que me competia na TV Federação e até outro dia fiz uma crítica, porque não pode fechar as coisas porque alguém sai. E a TV Federação não tem nada, cara. Mas por que você deixou a CBF não, a Federação Academy?
Na verdade, assim, a proposta foi de fundação e criação, nome, tudo foi ideia minha, né? Esse projeto foi apresentado para o Estevão. É claro que era um momento político, houve uma cisão política, e, e eu acho que também tem a questão de eu ser treinador, e eu tenho meu profissionalismo como cartão de visita, então eu não misturo as coisas. Então, assim, eu reclamar de arbitragem, e você sabe que eu faço isso muito pouco. Não era uma crítica direta a ninguém, e eu acho que isso aí já cria uma certa rusga. E existiu todo mundo sabe o imbróglio político aí que existia na época. Eu sei que hoje já está tudo apaziguado, está todo mundo sentando na mesma mesa e falando a mesma língua, mas depois para mim começou a não valer a pena nem tentar voltar. Eu falo, eu tenho a prerrogativa que hoje eu tenho a condição de poder fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Então, eu tenho eu tenho experiência nisso, né, em formação de profissionais, continuo a me capacitar, até voltando à primeira pergunta, assim, vou te dar um exemplo, eu sou licenciado da CBS, vou fazer a licença Pro esse ano, vou fechar o ciclo, eu não fiz ainda porque é um valor muito caro, mas acredito que agora eu vou conseguir, e eu comecei agora, essa semana, a licença C da Associação de Treinadores da Argentina, que vai ter a mesma validade que a minha. Só que eu estou indo pelo conhecimento, pela forma de olhar o futebol de maneira diferente. Eu não estou pensando em carteirinha. Esse é um grande problema. Eu vejo muita gente indo fazer curso, achando que a carteirinha de CBFC, CBFD, CBFA vai te dar um emprego. Eu acho que você tem que se preocupar com o conteúdo. Existe eu devo também vou tentar entrar no mestrado agora, na federal. Então, assim, é mais uma área que eu quero abrir os horizontes aí, mas sempre voltado para o futebol, porque a gente precisa também conseguir fazer pesquisa. Eu quero que o Pantanal seja polo de pesquisa. A gente tem uma estrutura boa para coleta, nós temos GPS, nós temos termografia, nós temos um controle de carga, nós temos todos os treinos muito bem caracterizados e controlados. Então, isso aí dá um estudo muito grande, porque produz-se muito pouco. Então, como o mestrado é um negócio que você pode fazer em 2, 3 anos, eu posso fazer de maneira sem pressão, né? Então, eu acho que é isso. Falta estudo, falta. Depois de terminar todas as licenças, tenho vontade de fazer a licença da UEFA, porque eu não escondo de ninguém. Eu quero trabalhar na Europa um dia, quero fazer o que muitos brasileiros não tiveram coragem ou não tiveram oportunidade. E é por isso que eu falo inglês, falo espanhol, porque estou novo, tenho noção que eu tenho bastante coisa para crescer, melhorar e me capacitar, mas eu quero no longo prazo, depois de ter ajudado a construir o Pantanal aí, deixar ele mais alto nível possível, também voltar para os grandes centros e tentar um trabalho na Europa também. Eu sei que não é fácil, o treinador brasileiro já é mal falado depois dessa pataquada que aconteceu aí, vai piorar, mas eu não tenho culpa da opinião errada dos outros. Eu acho que a gente tem bastante para aprender, né? Para mim, o melhor treinador do Brasil é o Abel. Ponto. Indiscutível. O Abel é um referencial em todo sentido, técnico, tático, com controle. Eu tenho um estágio em haver para fazer com ele e espero conseguir fazer agora ou pós-estadual, né? Então, eu fico feliz que ele fica renovando, porque aí eu ainda tenho essa moeda para pagar, e eu não vou lá para passear, para tirar foto, eu vou lá para trocar ideia, para ver o que ele faz de diferente no treino, porque um cara que faz o que ele faz não é, tem que ser exemplo. A gente não pode, a nacionalidade dele não pode ser empecilho para a gente ter humildade de aprender. Isso serve para ele, serve para o Ancelotti. Vamos ser sinceros, por mais que o Oswaldo e o Leão tiveram a história deles, eles pararam, entendeu? O Leão aposentou, entendeu que não tinha no mercado, o Oswaldo disse que não aposentou. Precisa mostrar no dia a dia isso. Muito bem, tá aí, ó. Ó, aí, Ângelo, ele vai estagiar com o Abel, ou seja, open bar de bola parada no que vem para o Pantanal, porque o Abel é mestre nessa questão da bola parada. Só respondendo aqui o Adão, Terenos não é estádio, Adão. É um campo, tá? Não pode receber jogo lá profissional, tá? Porque tem lei e tal para isso. Não pode, tá? Tá certo? E só para contrapor o Glauber, a última entrevista que o Petralas deu coletivo, ele
atacou aí quem é a oposição. A eleição acabou, mas ele não esqueceu quem não votou nele, porque ele falou que a oposição se reuniu aí pedindo vaga e tal na Copa do Brasil. Sei não, ô meu caro. Essa semana ele Thiago, me eu atacou. volto a falar, nós somos um microcosmo do futebol. Aqui é igual no nível da Série A, não é à toa que você tem duas ligas lá. Todo mundo, infelizmente, vai ficar olhando o seu. E aqui não é diferente, até porque assim, aqui a gente ainda tem migalhas, migalhas, entendeu? Eu entendo, até assim, vou botar o dedo nessa polêmica, eu entendo a vontade de criar subterfúgios para conseguir a vaga. Mas no estado, a CBF foi muito claro desde sempre. Um estado que não tem Copa, e assim, você sabe, nós vamos ter problema para organizar a Série A. Quem dirá uma Copa MS a toque de caixa? Então, assim, é justo que o terceiro colocado esteja coroado, até por ser. Agora, ano que vem, eu falo assim, eu gostei muito do calendário, e assim, eu sou um cara, eu tenho ótima relação com o Estevão, tá? Ressurgimos essa relação. Eu não deixei essa questão influenciar na relação pessoal com ele, com o dono auxiliador. Todo mundo sabe que o filho dele não é meu amigo, não, é meu irmão. Caio é meu parceiro, assim, Caio viu minha filha nascer, é um dos primeiros que pegou a minha filha no colo quando nasceu. A, a família dele é de dentro da minha casa, mas eu não misturo. Meu profissional é totalmente é, é, blindado para esse tipo de emoção. Então, quando eu acho que devo criticar, como critiquei muito em relação à arbitragem, porque para mim aquilo ali foi. E não te falo que a culpa é da federação, eu sei que aconteceu, eu cobrei uma postura que eu estou acostumado a ter nos grandes centros, que quando a arbitragem erra, a federação assume, como a CBF assume, e está tudo bem. Já foi, não quero mais voltar atrás, e nem voltaria. Mas, quando é para elogiar, eu elogio. Eu te falo que o calendário ali, com algumas pouquíssimas adequações, principalmente em relação ao estadual, tenho severas preocupações como de data em relação ao estadual, porque a CBF botou a mão na massa. Se não seguir muito do que ela está pedindo, nós vamos ter problema aí, porque tem time do estado que vai jogar a Copa do Brasil, são três. Você tem dois times que vão jogar a Série D e você tem dois times que vão jogar a Copa Centro-Oeste. Vai bater data, vai ter que, se não organizar certinho, o ideal seria começar dia 11. Eu sei que quase ninguém quer, mas é o tipo remédio amargo que todo mundo deveria tomar. O ideal era começar quando a CBF disse, dia 11. Tem estadual começando dia 7. Nós estamos querendo começar dia 18 para dia 25. Se for dia 25, vai ter rodada estadual no mesmo dia de Copa Centro-Oeste, que não é mata-mata mais. Muita gente não foi atrás de ver o regulamento. Copa Centro-Oeste é grupo. São 5 jogos na primeira fase, só ida. Copa do Brasil são 3 datas que você vai ter times daqui. Uma data que nós e Viema vamos jogar e 2 datas que podem ter os 3 e com certeza vai ter o Operário, que ele vai estar na segunda rodada. Então, assim, eu fico bem temeroso se a gente não começar estourando dia 18, sendo que a data ideal é dia 11. Tem estadual com 11 datas que está começando dia 11. O nosso tem 15. Para começar depois, eu prevejo inúmeras lesões musculares em todos os clubes. Eu não vou conseguir nem eu bancar que no meu não vai ter, porque vai ser loucura. Quando começar o campeonato, não se treina mais. E aí isso vai atrapalhar o espetáculo. Jogadores cansados. Quem não tiver plantel um pouco maior, eu te afirmo, meu plantel vai ser reduzidíssimo esse ano. A hora eu consegui mostrar para o pessoal que eu vou ter que ter pelo menos 23, porque senão não vai dar conta de chegar até o fim do campeonato, não. Só para discordar do Glauber, papel é lindo. No papel tudo é lindo, Glauber. Eu já vejo há anos esse calendário e infelizmente não acontece nada. Nem o próprio Petrasco, quando era presidente, que jogar a Copa MS, que existe desde 2010. Agora, o que me preocupa, Glauber, só para a gente fechar, 10h35, 1 hora de bate-papo voa. Ô Glauber, a questão da arbitragem, que eu vejo uma rejeição enorme quanto ao nome do Augusto Ortega como presidente da comissão. Eu não vi ninguém falar, pô, que bom que vai ser o Augusto. Não vi ninguém falar isso. Ninguém. E a questão da última semana, né? Que eu acho que pega muito mal um atleta do nível do Walter, conhecido nacionalmente, internacionalmente, acusar o presidente de manipular o resultado do campeão da Série B e o presidente se calar.
Eu acho que isso pega muito mal para um futebol que já está em baixa, tanto na questão da arbitragem, quanto nesta acusação muito grave que o Walter fez na sua rede social na última semana. Queria que você falasse, para a gente fechar, sobre esses dois temas. Eu acho que assim, é uma acusação séria. Então, assim, a gente sabe que é até perigoso. Então, eu não vou entrar nesse mérito. Eu acho que a gente precisa. Até hoje, o Estevão nunca deu indício de nada disso. É um cara que tem a índole dele, a ótima índole, né? Em relação à federação, em relação ao operário, né? Tudo que ele fez com o operário. Eu acho que falhas acontecem. Acho que a grande falha ter dado, ter deixado essa possibilidade de acontecer. E é o meu alerta em relação ao estadual. Pode acontecer de a gente ter que ficar torcendo para nem Pantanal, nem Operário, nem Viema passar de fase na Copa do Brasil. Ou então, se passar, torcer para não classificar. Dos três, os dois vão ter que classificar em primeiro e segundo. E aí pode dar a mesma margem. Por isso que eu afirmo. Dia 11 a data ideal. Eu já fiz todas as projeções. Então, assim, eu só posso sugerir porque eu me coloco como especialista na área, né? Então, assim, eu entendo de fisiologia, entendo de treinamento, e sei que isso vai ser penalizado. Eu sei que existem muitos presidentes que querem uma economia para começar só depois do Natal e Ano Novo, para não ter que liberar para as férias, para não sei o quê, mas eu te afirmo, isso é uma economia porca. É uma economia que vai ficar caro, porque você vai ter muito jogador lesionado é custo, então você vai pagar jogador que vai estar no DM. A gente sabe que muitos clubes não têm o departamento médico que consegue resolver o problema. E aí é mais tempo machucado. Se não machucar, vai ter jogador aí jogando meia bomba, longe do seu ápice, e aí estraga o espetáculo. Então, não acredito que tenha havido manipulação, não sou advogado de ninguém. Hoje mais ainda, não tenho relação nenhuma com a federação, apesar de conhecer todos que estão lá, como o futebol que é um meio desse tamanho, né? Todos nós nos conhecemos, convivemos, e eu afirmo que eu tenho boa relação com todo mundo, né? E torço para que dê certo, porque a federação forte ela vai ajudar os clubes, ela vai fazer um estado forte, ela vai fazer os clubes fortes, mas eu acho que precisa ter um pouquinho mais de parcimônia, e eu imagino que depois desse acontecido deve ocorrer. Então, eu acho que o próximo passo é olhar bem para esse calendário estadual, porque vai dar conflito de datas, e não é um, dois, não, é coisa de três, quatro conflitos, e aí eu quero ver. é, e Vai começar a ter que ter time A e time B aqui para jogar estadual e nível nacional. E não é porque nós estamos na Copa do Brasil, mas vamos ser sinceros, para a gente melhorar o ranking, o que vai fazer melhorar é passar de fase na Copa do Brasil, é passar de fase na Série B, diferentemente do que o rapaz que esteve aqui na Série B disse que a federação tem que ajudar. Eu acho que ela tem que fomentar, ela tem que dar as condições mínimas, não é ajudar, eu acho que é uma palavra muito forte, apesar de que, sim, a federação tem que ser atuante nessas competições nacionais para proteger o seu federado. E essa proteção passa por proteger todos. Até porque, assim, se você olhar, nós vamos ter uma carga de jogo maior do que todo mundo, né? Pelo menos um jogo a mais do que todo mundo. Pantanal, Operário, e Viema vai ter. Viema e Operário na Copa Centro-Oeste, que vai bater, as primeiras rodadas do Centro-Oeste vão bater com as finais. E se o time dele chegar na final? O que acontece? Não dá para ficar torcendo. Então, assim, e aí é o que eu acho que talvez tenha acontecido. No final das contas, ficaram torcendo e ficou ruim, né? Ficou ruim. Volto a falar. Estou longe de querer fazer qualquer acusação. Não me bota em rolo que eu pretendo nunca mais trabalhar na Série B do Estado. Falei que ia ser uma só com título, entreguei o que eu prometi. Esse aí para mim, acho que eu já passei dessa situação aí. Então, deixa a Série B para lá. Sejam bem-vindos aí aqui da UANA, que eu tenho amigos lá, o Wellington, que é um dos gestores lá, uns caras mais gente boa que eu conheci ele num curso em Campinas, até não foi nem aqui no Mato Grosso do Sul. E o Bataguaçu, seja bem-vindo ali, porque ele demonstrou ser um time extremamente bem treinado e bem organizado, né? Muito bem, só para a gente encerrar, o Glauber usou a palavra caos, né? O jogo é um caos que a gente tenta controlar. Enquanto ele falava isso, teve um caos lá na Inglaterra. O United vencia por 1-0 o Tottenham. Deixa eu pegar o tempo aqui,
até 39 do segundo tempo. De repente, o Tottenham virou 2-1. Gol do Richarlison, inclusive gol da virada. Aí todo mundo falou, não, tá resolvido, tá controlado o caos. Não, na última bola do jogo, o United empatou, foram 3 gols nos minutos finais, 2-2. É o caos que você não consegue controlar, ainda mais Mas na aí, Inglaterra. mas aí é o que eu te falo, a parte do que você tá. E aí nós estamos falando não é do alto nível, não, é altíssimo. Isso é uma questão mental. Então, quando a gente é questionado aqui, meu irmão, os caras têm tudo do bom no melhor. Os caras devem ter, assim, estrutura absurda, recurso absurdo. E o mental dos caras falha, a parte técnica dos caras falha. Isso também tem que entrar na conta aqui. Como acontece, entendeu? Os caras lá também tem problema, vai ter problema com o filho, vai ter problema com o banco. Mas você imagina a cabeça de um cara que tá com a mulher para nascer, por exemplo. Tem um atleta que eu tô tentando trazer, que a mulher dele tá grávida, e tá difícil convencer ele a vir porque a mulher dele tá grávida, entendeu? Então, assim, ele quer ficar perto da esposa e tal, mas é um atleta de alto nível. Então, é isso, né? Mas lembrar sempre, a gente trabalha com pessoas, pessoas falham fisicamente, mentalmente. Nós, às vezes eu vou dar uma declaração errada e vou ter a humildade de falar, cara, falei besteira, me desculpa, entendeu? Já fui mais grosso ou mais educado com vocês, depende do momento. Com o tempo eu aprendi a ir pro vestiário, me acalmar um pouco mais, depois eu vou conversar com vocês. Nem sempre nós vamos concordar, e quando discordar, a gente embate com os recursos que cada um tem. Então, é isso. Você acabou de dar um exemplo aí, nós estamos falando do altíssimo nível. Na tua, e o United aí está tentando ressurgir, como o nosso futebol aqui está tentando ressurgir também. Esse foi Glauber Caldas. Olha, Glauber, se a gente não se encontrar aí daqui pro fim do ano, te desejar um Feliz Natal a você, a sua família, a família do Pantanal. Um 2026 muito próspero, com muito sucesso no teu objetivo aí. Eu lamento muito a declaração final do Glauber, mas é uma opinião dele, ele não quer mais trabalhar na Série B. Resumindo, ele nunca vai trabalhar no maior time do Mato Grosso do Sul, que está afundado na segunda divisão, mas é uma escolha dele. Quem sou eu para gerenciar a escolha dele? Eu só tenho que lamentar que ele vai continuar trabalhando em times menores que o Esporte Clube Comercial, que é o maior do MS. Glauber, obrigado de novo. Eu sinto muito que o Comercial não tenha subido, primeiro que é um clube tradicional. Eu acho que cabe 3 na capital, sim, até por uma questão de criar rivalidade, né? Nós já temos uma rivalidade com o Operário, porque até falo assim, o Operário tá virando SAF é por nossa causa, não tenha dúvida disso, porque sabia que se não se mexesse, que assim, o nosso plano não é atropelar no primeiro ano, nosso plano é no médio prazo, sabe que se no médio prazo as coisas iam acontecer, e que bom, é sinal que o nosso trabalho está sentindo efeito no ambiente, e torço para o Operário ir bem na Série D, melhorar o ranking, e subir, não tem problema nenhum torcer por eles. Na hora do jogo a gente é adversário e segue o barco. O Comercial faz falta, mas volto a falar em outro sentido, né? Sabatini é um cara que eu tenho um apreço muito grande, um respeito muito grande. É um cara que é um amigo da bola, porque confio, sei que é um cara correto. Quando preciso, eu ligo para ele, quando ele precisa, me liga. Principalmente pela instituição, pelo Sabatini, eu fico triste, mas é um sinal que precisa fazer algo mais. Então ele já tem da mesma forma que o Pantanal tem melhorado ano a ano, sinal que para o ano que vem eles precisam fazer uma avaliação interna e ver quais os caminhos, entendeu? Eu posso citar inúmeras coisas, mas eu estou de fora, eu não sei como é que os processos estão lá. Eu falo que eu estou sempre à disposição aqui para todos, né? O Pantanal me dá uma liberdade boa de poder trocar ideia, de poder sair, de poder voltar, entendeu? A gente teve essa oportunidade de levar o Mazinho lá no Cuiabá, já ampliou o contato. A gente precisa recolocar o Mato Grosso do Sul no radar, precisa colocar, e aí é com trabalho e trabalho bem feito. Eu torço para que na próxima Série B, quem sabe na Copa MS, a gente tenha um comercial, porque essas rivalidades dentro de cidade elas são necessárias para evoluir. Não é à toa que está no caminho para virar SAF, não sei se não subir vai dificultar isso, só que tem que ser feita essa avaliação interna e torcendo para que volte e todos os equipes sejam fortes. Acredito que ano que vem a gente vai ter um dos estaduais mais fortes durante muito tempo, e
E porque pelo que eu tô vendo no mercado, tem time no interior aí pagando bem. O mercado está extremamente inflacionado. Tô vendo jogador que vai vir para o estado aqui para receber o que nunca recebeu na história. Eu sei que é difícil trazer para cá, mas talvez está sendo um dos piores mercados aí dos últimos anos. Glauber, obrigado, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para você e sua família, para toda a família do futebol da Portuguesa. Cuida do Zidane aí, porque no fim do ano o cachorro fica doido, você sabe disso. O lado bom de você ter o Beagle que a orelha tapa, aí ele não dá esse rolo. É verdade, ele não tem problema com fogo, não. Ah, certo. E só para corroborar, vejo você, o Douglas, Dalastra e o Diego Souza, que chegou aí e fez um grande trabalho. 4 grandes treinadores fora de campo que realmente podem elevar o nível do nosso futebol. Tudo de bom para você, obrigado de novo pela moral, viu? Um abraço para você, não nos falamos aí, feliz festa de fim de ano, né? Natal, Ano Novo. E um abraço aí para todos os ouvintes. E acompanhar o Pantanal. Eu acho que todo ano a gente está evoluindo, esse ano não vai ser diferente, né? Não adianta querer dar o passo maior que a perna, a gente tem dado os passos sustentáveis, passos concretos, e com certeza essa ida para a Copa do Brasil aí já está ampliando horizontes, né, em nível nacional. Isso é importante, não só para nós, mas para o futebol daqui como um todo. Tá bom? Valeu, esse foi Glauber Caldas. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.